tentar explicar como que vai ser a derivada de produto de duas funções. A gente tem aqui duas funções, f de x e g de x, e a gente vai derivar isso aqui em relação ao x. Essa derivada aqui, ela não pode sair distribuindo, então vai ser diferente de derivar o f de x e fazer pelo produto da derivada de g de x, tudo isso aqui em relação a x é diferente. Uma forma de demonstrar isso aqui é utilizando o argumento geométrico, e é isso que a gente vai fazer. Então a primeira coisa que vai supor vai ser renomear essas funções aqui de maneira que trabalhar com elas seja mais fácil. A gente vai dizer que a f de x vai se chamar u e que a g de x vai se chamar v. Se a gente fazer o produto de u por v, a gente vai ter, pode interpretar isso aqui como a área de um retângulo de altura u, por exemplo, e largura v. E a próxima coisa que a gente vai tomar aqui vai ser ver como que essa área vai variar se a gente tomar um valor aumentado ΔX. Então a gente vai ter um valor qualquer x aqui e a gente vai aumentar ele em um intervalo aqui de ΔX. Isso aqui vai implicar em uma variação no U e no V de f de x mais ΔX menos o valor anterior, né? Então vai ter esse valor aqui variando, que vai ser esse valor, vai ser a variação que ocorreu quando a gente aumentou esse intervalo aqui, quando a gente pegou o x e aumentou. No caso seria algo que, por exemplo, se aqui fosse o x e aqui fosse o x mais ΔX, a gente teria aqui, ó, esse valor aqui, esse intervalinho aqui, seria que aumentou por causa do valor que a gente tomou. Isso aqui a gente vai nomear de ΔU, que foi o que variou na função x, f de x. No g de x, a gente vai fazer a mesma coisa. E o mesmo pode valer aqui, né? A mesma interpretação do que seria essa variação. ΔV. Portanto, a gente agora teria um quadrado. Vamos colocar esse quadrado aqui. A gente teria um retângulo, desculpa, um retângulo. Que antes tinha essa área aqui. Agora vai ter uma área maior. Opa, aqui é ΔU. Que aqui aumentou num intervalo de ΔU, né? E aqui aumentou no intervalo de ΔV. Então a gente vai analisar aqui como que essa área aqui variou em relação a esse incremento. Então se a gente ver aqui, a área agora desse retângulo vai ser dado por ΔU vezes, olha só, aqui é um ΔV, né? E aqui é um ΔU. Então a área que variou aqui, que aumentou uma área de ΔUV, essa área aqui.
mais uma área ΔV ΔU mais uma área ΔV U, que vai ser dado como, que a gente vai chamar de UV. E a gente vai analisar como que essa área aqui variou em relação ao ΔX. Então essa área aqui variou em relação ao ΔX vai ser V ΔU ΔX, dividindo todo mundo por ΔX no caso, né? ΔU ΔV ΔX mais U ΔV ΔX. Aqui a gente pode ver que tem uma semelhança extremamente com a maneira que a derivada é dada, certo? A derivada de uma função é o limite do ΔX ou H, depende do que você vai nomear, desse quociente. Que é simplesmente uma variação desse tipo aqui. Então a gente tem aqui dois eixos. A gente pode ter uma função qualquer aqui, função contínua. E a gente tem aqui, por exemplo, esse valor x aqui. Esse valor é x mais o ΔX. Olha a semelhança aqui. E aqui teria x mais ΔX. E esse quociente seria essa inclinação aqui, ó. Então a gente teria um ângulo alfa aqui, sendo que a tangente de alfa seria igual à altura, que é f de x mais ΔX menos o f de x, certo? A altura é isso aqui, então esse pedacinho aqui, dividido por x mais ΔX menos x, que isso aqui é igual a ΔX. E quando a gente tende a esse ΔX a dar zero, que é fazer com que o x mais ΔX com o limite de ΔX que tende a zero, a gente faz com que isso aqui seja o próprio x. Mas claro que a gente está analisando aqui intervalos extremamente próximos e vendo como que esse ângulo aqui se comporta. Então, tomando esse limite aqui, a gente tem que isso é definido como a derivada de f de x em relação a x. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui, a gente tem aqui o limite de ΔX, que tende a zero, de ΔU, ΔV, ΔX, vai ser igual. A gente pode distribuir o limite, a gente tem várias somas, então a gente pode distribuir essas somas aqui, o limite nessas somas. O V, ele é uma constante, certo? Ele é uma função, não vai variar, como isso que variou. Então fica só V de ΔX que tende a zero, de ΔU, ΔX, mais
a gente tem duas variações aqui. Observa que nós temos a variação do ΔU e do ΔV em relação a x. Então a gente tem aqui um limite, a gente tem que tomar esse limite, porque é uma variação. A gente pode distribuir também, né? Então, de ΔX que tende a zero, ΔU vezes o limite de ΔX que tende a zero, de ΔV, ΔX, mais, escrevendo aqui embaixo, idem com esse limite de ΔX que tende a zero, ΔV por ΔX. Logo, a gente vai analisar aqui, principalmente esse termo aqui. Observe esse termo aqui. Analisando esse termo, a gente tem aqui um limite de uma função variando em relação a ΔX tendendo a zero. Esse limite aqui vai ser zero. Observe que o ΔU ele dá zero quando a ΔX tende a zero, por causa que o U ele foi definido como x mais ΔX menos o f de x. Portanto, se o ΔX tender a zero de ΔU, então isso aqui vai dar zero e fica aqui o f de x menos o f de x. Isso aqui dá zero. Então a gente tem que esse termo aqui zera, porque fica zero, né? Então o limite de delta UV ΔX com ΔX que tende a zero, ele fica igual ao limite ao V, limite de delta. Eu vou escrever derivada já, observe que a gente está variando essa função U em relação ao x e está fazendo tender a zero. Portanto, isso aqui é uma derivada de U por x. Mais, isso aqui vai dar zero, esse primeiro termo. O segundo termo, a gente não sabe, mas de qualquer forma, o segundo termo na verdade é a derivada de v, né, em relação a x, só que de qualquer forma isso aqui vai zerar. Mais, e a gente tem esse termo aqui, que também aqui é a derivada de v, que vai ficar u vezes a derivada de v em relação a x. Portanto, a derivada do produto é igual a v deriva o primeiro e multiplica pelo segundo, mais falei errado, né? Multiplica pelo segundo e deriva pelo primeiro aqui, qualquer seja a ordem, né? E depois você deriva o primeiro e multiplica, deriva o segundo e multiplica pelo primeiro. Então isso daqui é a derivada do produto de duas funções. Aqui no caso o U era igual ao f de x e o V igual a g de x. Então, o produto dessas funções aqui, derivando, vai ser essa coisa aqui.